Programa Conexão começando e hoje direto de um dos lugares mais importantes da nossa região. É a Catedral de Santo Antônio, sede da Diocese de Piracicaba. Você vai ver mais sobre uma verdadeira obra de arte cravada no centro de uma das cidades que mais tem se desenvolvido. A nossa viagem hoje é por aqui. E só de entrar aqui a gente já consegue sentir toda essa atmosfera. E para falar melhor sobre esse espaço, a gente não poderia chamar alguém que não entendesse do assunto. Justamente por isso, estamos aqui com ele, que sabe tudo, o Padre Ronaldo, que é o vigário-geral aqui da Diocese de Piracicaba. Padre, muito obrigado por participar aqui com a gente, viu? Eu agradeço a visita de vocês, de modo especial à TV Claré, e você que faz esse programa tão conceituado na cidade de Rio Claro e região. Então, padre, a gente está falando aqui, né, da Diocese de Piracicaba, aqui dessa catedral. A gente vê um lugar extremamente bonito, né, muito agradável tudo aqui, né, padre? Qual que é a história dessa igreja? A Diocese de Piracicaba tem uma história, assim, muito bonita. Atualmente nós temos o 5º bispo diocesano, que é Dom Fernando, mas nós temos os antecessores. E o bispo antecessor, o primeiro, Dom Ernesto, foi ele quem começou a construção da catedral em 1946. E ela foi oficialmente consagrada, inaugurada em 1950. Então nós temos aí vários anos de história da Catedral Diocesana de Piracicaba. Só para a gente entender melhor, então, na verdade, esse lugar onde a gente está aqui agora, existe uma outra igreja antes da gente ver esse monumento todo, é mais ou menos isso? Sim, Piracicaba não era diocese, pertencia à Arquidiocese de Campinas. Mas com a criação da Diocese de Piracicaba, era necessário construir uma catedral, porque aqui a matriz de Santo Antônio já era antiga e muito pequena. Então, o primeiro bispo teve a ideia de construir um templo maior para dignificar e santificar a cidade, mas também para a glória de Deus. E ele trouxe nada mais, nada menos do que um arquiteto conceituado no assunto, Benedito Calixto. Esse Benedito Calixto projetou este templo, que é muito belo, mas também depois, no processo, ele foi chamado para elaborar o projeto arquitetônico da Basílica Nacional de Aparecida. Então, não é qualquer arquiteto. Tanto é que nós estamos retomando o antigo projeto arquitetônico da catedral. Então a gente vê a importância que tem esse espaço todo, justamente porque o próprio arquiteto daqui é o mesmo lá da Basílica de Aparecida, né? Sim, Benedito Calixto. E o que vocês pretendem daqui para frente, né? Qual que é a ideia de vocês em relação justamente à reforma, à restauração aqui da catedral? Cheguei aqui em Piracicaba mais ou menos 2 anos e meio atrás. Então, nosso bispo Dom Fernando me pediu 2 coisas. Primeiramente, vivificar a catedral. Isto é, dar uma vida nova à catedral para buscar mais participantes, mais fiéis, enfim, reorganizar a pastoral da igreja, ser uma igreja acolhedora e ao mesmo tempo missionária. O primeiro ato que eu fiz foi abrir as portas da catedral o dia inteiro. Ela abre hoje às 7 da manhã e só fecha à noite depois da missa. Então, continuamente, como você viu também aqui, nós temos pessoas que vêm ao centro de Piracicaba, passam pela catedral, fazem as suas orações, aproveitam o atendimento dos padres, confessam-se, recebem o atendimento na secretaria. Isso tudo fez com que a catedral se tornasse mais viva, mais presente na cidade e na região pastoral P1, como nós chamamos aqui Piracicaba. E, além do mais, o bispo me pediu que eu continuasse o trabalho de restauro e reforma da catedral.
Lembrando que a Catedral de Piracicaba, ela é tombada pelo patrimônio histórico. Então, tudo aquilo que se refere a mudanças em pintura, em pisos, qualquer coisa, primeiramente nós temos que fazer um novo projeto, que já foi elaborado, já foi apresentado à Prefeitura, a Prefeitura passa a um órgão chamado CODEPAC, do qual também eu faço parte, nomeado pelo Bispo, e já nós estamos tratando esse assunto já há alguns meses. Espero que no mês de setembro haja uma aprovação definitiva para começar o restauro e reforma da Catedral. Nossa, e isso que o padre falou é realmente muito importante, porque a gente sabe, né, o quanto o povo piracicabano é apaixonado pela cidade em que vive, e a gente vir para cá e perceber justamente isso, que a todo momento existem pessoas que vêm para cá, entram, fazem a sua oração, mostra isso uma igreja viva, né, padre? Mostra uma igreja acolhedora mesmo, né? É bem positivo e vai ser bem marcante. Aliás, eu sou nascido em Piracicaba, então eu sou um padre piracicabano, estou na Catedral de Santo Antônio, que nós chamamos carinhosamente de Igreja Mãe ou Igreja Coração. Então a Catedral é assim, é o símbolo da cidade, é o símbolo da diocese. É legal a gente falar da Casa Mãe, porque, de novo, voltando a todo o acolhimento que aqui acontece, a gente está falando dessa estrutura bonita, a gente vê, né, padre, que a gente tem um altar muito que chama a atenção, né? Um altar, a gente estava até conversando, que é realmente algo de acolhimento, né? Que é algo grande. Explica para mim melhor isso. Esse altar, assim, ele é amplo, né? Uma por ser a catedral, porque ela precisa acolher grandes celebrações. É interessante quando você se volta para o altar, e aqui nós damos o nome de presbitério, nós vemos que tem o altar-mor, onde está a antiga imagem de Santo Antônio, ainda agostiniano, mas também você vê que a catedral, no seu presbitério, ela tem um arco que dá um sentido de acolhida, que dá um sentido de abraço aos fiéis que nela participam. O senhor comentou sobre o altar-mor. Essa igreja ela foi construída antes de todas as mudanças que aconteceram, né? Antigamente era diferente, até a maneira como era celebrada a missa, né, padre? Sim, ela foi construída e inaugurada, consagrada, antes do Concílio Vaticano II. Quem é do Concílio Vaticano II, anteriormente ao Concílio Vaticano II, lembra-se que o padre celebrava de frente para o altar e de costa para o povo. Então o altar-mor também foi remodelado e no lugar do altar-mor foi colocado o altar do sacrifício, do oferecimento de Jesus. E a gente vê que o que continua desde a época lá do concílio e tudo mais é a imagem de Santo Antônio. A imagem de Santo Antônio, os anjos, os candelabros, esta mesma modelação, que será também o quê? Restaurada, terá um brilho novo. Também esta parte da cúpula, a pintura, nós vamos retirar esses antigos ventiladores, essa antiga iluminação. Então, a catedral certamente ficará uma das igrejas mais bonitas da região. E olha, eu tenho certeza que você aí que nos assistiu, você que está nos assistindo, se não conhece, precisa vir conhecer, porque realmente isso aqui é uma obra de arte que está aberta à comunidade. Eu agradeço a você, padre, por ter nos passado todos os detalhes disso, e fica o convite para todo mundo, né? Vem para cá, conheça melhor um pouco da história, porque essa é a história viva que é mantida aqui dentro, né? Novamente eu agradeço a visita de vocês, uma visita assim agradável, carinhosa, bem-vinda, e convido também todas as pessoas da região, Piracicaba, Rio Claro, Santa Bárbara, todas essas cidades que pertencem à nossa diocese, que venham fazer a visita na Igreja Mãe. A Igreja Mãe sempre está de braços abertos, o atendimento dos padres é diferenciado, nós temos uma secretaria que funciona praticamente o dia inteiro. Então, venha fazer parte de uma celebração, nós temos diversos horários de missa. Se você quer conhecer mais também, pode entrar no site, Catedral de Piracicaba, que você entra no site, observa os horários de missa,
as pastorais que temos, os movimentos que temos. Nós temos aqui também uma obra social ligada à catedral, que é Pia União de Santo Antônio, que faz todo esse trabalho social e assistencial. Então, venha a Piracicaba, conheça os lugares bonitos de Piracicaba, como o Rio, o Mirante, a Rua do Porto, o shopping, mas não se esqueça de visitar a Catedral Sede Piracicaba. E viva Santo Antônio! E viva Santo Antônio! E olha, a gente estava conversando aqui com o padre antes. Padre, quanto tempo o senhor tem de ordenação mesmo? 27. E olha, todo mundo sabe que uma história não se faz sozinha, né? O padre com 27 anos está recebendo a ajuda de alguém bem um pouco mais jovem que o senhor aqui na catedral, não está não? Nós recebemos com muita alegria o padre Mateus, natural de Capivari, que é uma das cidades que compõem a diocese. Recém-ordenado faz um mês e alguns dias, e é um jovem, né? É um jovem como você, que também ele, juntamente com o seminarista Rodrigo de Oliveira, eles conseguem, pelo tipo de pessoas, pela linguagem que eles têm, atrair os nossos jovens. Também os nossos jovens estão crescendo, juntamente com a ajuda do padre Mateus e o seminarista Rodrigo de Oliveira. E a gente, claro, que não perdeu a oportunidade de conversar com o padre Mateus, até para saber um pouco melhor dessa história, e aproveitando todo esse período de vocação. Vamos conferir. Eu sempre tive uma participação na minha paróquia lá em Capivari. Ajudava nas festas da comunidade, ajudava em algumas equipes. E, por ironia do destino, ou caso do destino, tinha um seminarista lá em 2007, na minha paróquia. E ele que me convidou para fazer parte do encontro de acompanhamento vocacional da Diocese de Piracicaba, que é promovido até hoje, todo primeiro final de semana do mês. E ele me convidou para ir nesse encontro. E eu aceitei ir para não fazer desfeita, porque eu achei que eu ser padre era uma coisa que não ornava. Mas daí eu fui com uma certa insegurança, certo, só que era uma única vez na vida, que eu ia ficar lá e ia voltar e nunca mais ia aparecer lá. Mas aí cheguei naquele encontro, eu vi outros jovens que nem eu, que gostavam de estar na igreja. Na época eu tinha 17 anos, que é uma fase que o jovem vai muito por obrigação, dos pais, das famílias, que faz crisma, uma coisa assim. Eu ia porque eu gostava. E era uma coisa que eu não conseguia encontrar ainda em Capivari, algum jovem que estivesse na igreja porque gostava. E ia porque era costume, não porque tinha prazer em estar lá. Daí eu encontrei outros jovens que nem eu, tinham gosto de estar na igreja ajudando, fazendo o mínimo, mas estando na paróquia, na comunidade. Então, a partir disso que eu comecei o itinerário vocacional. Fiz um ano e meio desse chamado Encontro de Acompanhamento Vocacional e eu ingressei no seminário no dia 15 de fevereiro de 2009, aqui em Piracicaba, no Seminário Imaculada Conceição. Quando eu saí do seminário ano passado, eu lembro que eu falei que o Mateus que entrou no seminário é diferente do Mateus que foi para filosofia, diferente do Mateus que foi para teologia, diferente do Mateus que sai do seminário. Mas ao mesmo tempo é o mesmo Mateus. O meu desejo vocacional, desde o início, era servir a igreja, era servir a Cristo na sua igreja. Isso continua. Eu ainda lembro que eu falo, às vezes a gente coloca alguns elementos mais bonitos na fala, a gente estrutura melhor o pensamento, a nossa missão e a nossa vocação dentro da igreja. Mas o meu desejo ainda é esse, servir a igreja. De modo geral, agora, depois de ter um conhecimento um pouco maior, falar, servindo a igreja de Jesus Cristo na Diocese de Piracicaba, que é onde eu estou inserido. Às vezes, a vocação, as pessoas imaginam que tem que ser algo muito grandioso, tem que ser um grande sinal na sua vida, tem que haver uma grande conversão. Comigo não foi nada disso, eu nunca sonhei com Jesus Cristo falando, tu és sacerdote para sempre. Eu nunca me imaginava, brincava quando era pequeno, meus primos eram coroinhas, eu também, então brincava de rezar missa também, com groselha e bolacha Maria, porque todo menino acho que já fez isso. Mas eu não, depois de um tempo não me imaginava celebrando, não me imaginava padre. Mas foi uma coisa que aconteceu. Então, não sabemos os desígnios do Senhor para nós, não sabemos o caminho que a gente vai trilhar. Mas se a gente sente a vontade de servir a igreja, servir a Deus, por que não? Que bom poder contar histórias assim, de lugares tão bonitos como esse da Catedral de Piracicaba e também pessoas tão engajadas no que fazem e fazendo o bem. Bom, o programa Conexão faz um rápido intervalo. No próximo bloco você continua com a gente continua aqui da nossa vizinha cidade de Piracicaba e vamos falar de Papa Francisco, Santo Antônio Maria Claret e também dos Orianitas. Quer saber mais? É já já!
Estamos de volta e ainda aqui direto da cidade de Piracicaba. Hoje você já conheceu melhor sobre a Catedral de Santo Antônio, sede da Diocese de nossa região, e ainda temos muito mais para falar no programa de hoje. Como toda vez, temos a participação de Santo Antônio Maria Claré, e quem sempre traz as reflexões é o irmão Eli Vaz Diniz. A Igreja intensifica a oração e a celebração ao Dia dos Pais. É também uma vocação importante na vida da sociedade, na vida da comunidade cristã. Santo Antônio Maria Claré via em todas as vocações esse chamado de Deus, especialmente a vocação à paternidade, que é um dom supremo que Deus concede ao ser humano de ser colaborador com Ele na obra da criação. Santo Antônio Maria Claré dizia que ele procurava valorizar todas as vocações porque via em cada vocação a ação de Deus na pessoa de cada um de nós. Ser pai, especialmente no contexto, no mundo atual, onde nós vemos tantos contravalores com relação à vida, à moral, aos modos de viver de cada pessoa, que muitas vezes não encontram um respaldo que favorece a alegria da paternidade. Que Deus, através de Santo Antônio Maria Claré, continue dando disposição, força e coragem para que os pais de família possam, de fato, ir construindo a família na paz, na alegria e na fraternidade. Santo Antônio Maria Claré, rogai por nós. E vamos falar mais sobre vocação. Nós já contamos a história do Padre Mateus, que foi recentemente ordenado, mas chegou a vez de falar dos Orionitas. Uma vez o Papa João Paulo II disse o seguinte: é impossível resumir a riqueza do espírito de Dom Orione, porque tinha um coração como de São Paulo, terno e sensível até as lágrimas, incansável e tenaz, até a audácia, dinâmico até o heroísmo. Viveu em contato com os grandes homens da política e da cultura, iluminou os sem fé, converteu pecadores, viveu recolhido em contínua oração e praticava incríveis penitências. Uma história de amor tão bonita assim, é claro que a gente precisava contar melhor. Uma vida dedicada ao bem e à caridade. Filhos da Divina Providência, que tem como objetivo levar aos pequenos, aos pobres, aos que mais precisam, todo o amor de Cristo. Uma ordem que começou por volta de 1900 e que até hoje segue revolucionando a vida de muitas pessoas. Nosso fundador nasceu em 23 de junho de 1872, daí o nome dele, João Luiz Orione, porque nasceu às vésperas de São João, né? Por isso herdou, né, o nome de João Luiz Orione. Nós, como orionitas, somos praticamente em dois ramos. O ramo masculino, os Filhos da Divina Providência, e o ramo feminino, as Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade. Então nós somos os filhos de São Luís Orione, que tem por missão, por carisma, o trabalho, resumidamente, seria isso, o trabalho com os mais necessitados, com os mais pobres, os últimos, os considerados últimos da sociedade. No Brasil, a história começou em 1913, há mais de 100 anos. Hoje, os orionitas estão presentes no país todo. Hoje, com esse carisma, na igreja, na sociedade, os orionitas desempenham uma função muito importante, porque nós estamos num espaço, só para citar um exemplo, onde temos uma obra social em que acolhe os deficientes de múltiplas realidades de deficiência, seja física, mental. Então são pessoas com múltiplas deficiências. E aqui, atualmente, nós estamos com 102 moradores e que nós prestamos toda a assistência necessária, básica, e também de
reabilitação, reintegração na sociedade. Foram justamente estes serviços que chamaram a atenção do Célio, de 26 anos. Vindo de Minas Gerais, decidiu ingressar como seminarista na Casa de Formação da cidade de Cotia, São Paulo. Alguns são chamados à vida matrimonial, mas eu não me vi encaixado aqui. E esse sentido de ter não só uma família, mas ter uma família mais ampla, no sentido de igreja, isso foi me motivando, incentivando. Foi aí que eu resolvi dar este grande passo, né? Iniciar a caminhada da vida religiosa. Os sacerdotes, eles fazem todo um caminho, né, para também receber o sacramento da ordem. Passa por todo o processo formativo, desde o ingresso, todas as etapas, né, que são necessárias, né, o aspirantado, postulantado, noviciado, depois passa pela etapa da filosofia, que é a primeira faculdade que cursamos. Depois nós temos 2 anos de experiência prática e uma das nossas casas, uma das nossas obras, que nós chamamos de tirocínio, uma outra etapa da formação. E por fim, a etapa da teologia, que é os 4 últimos anos da faculdade de teologia. A expressão de felicidade deixa claro tudo de bom que tem passado e a convicção de seguir pelo caminho correto. Não me imaginaria em outro lugar. E sou feliz onde eu estou, dia após dia, uma realização nova, um aprendizado novo, né? Então isso vai complementando e vai preenchendo cada vez mais. Se hoje eu tivesse que definir se eu sou feliz, hoje eu seria feliz. Sempre muito bom conhecer histórias como essa. A gente fica muito feliz em poder contar tudo isso para vocês. Bom, e é claro que nós também vamos participar agora com as palavras do Papa Francisco. Il Figlio di Dio va in croce soprattutto perché perdona i peccati, perché vuole la liberazione totale, definitiva del cuore dell'uomo, perché non accetta che l'essere umano consumi tutta la sua esistenza con questo tatuaggio incancellabile, con il pensiero di non poter essere accolto dal cuore misericordioso di Dio. Così i peccatori sono perdonati, non solamente vengono rasserenati a livello psicologico, il perdono ci rasserena tanto, perché liberati dal senso di colpa. Gesù fa molto di più, offre alle persone che hanno sbagliato la speranza di una vita nuova. Ma Signore, io sono uno straccio, guarda avanti e ti faccio un cuore nuovo. Questa è la speranza che ci dà Gesù. Olá, você que nos acompanha, acabamos de ouvir a mensagem do Papa Francisco na sua audiência semanal na Sala Paulo VI, onde traz essa mensagem do perdão como motor de esperança e de fato a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo pleno, definitivo, nos traz a reconciliação da humanidade com Deus. Que saibamos em nossa vida diária cultivar o perdão, pois uma sociedade sem perdão é uma sociedade que não tem muitas esperanças. E quando nós cultivamos o perdão, nós temos esperança porque Deus mesmo nos dá a oportunidade de recomeçar novamente a nossa vida, de nos erguermos e seguirmos adiante. Deus, Ele é bondoso, Ele é paciente, Ele é caridoso, Ele é reconciliação, Ele é perdão. Jesus, na cruz, perdoa todas aquelas pessoas que fizeram mal para Ele, porque o amor dEle, o perdão dEle é muito maior do que a violência gerada por essas pessoas. Que saibamos em nossa vida cultivar o perdão, que saibamos também dar o perdão àquelas pessoas que necessitam para que a nossa vida seja mais leve. Que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja de todo mal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sendo assim, o programa Conexão de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês que mais uma vez estiveram em nossa companhia. Já sabe, para rever este ou outros programas, basta acessar o tvclaré.com.
Temos um encontro marcado na próxima terça, a partir das 2 da tarde. Tenham todos uma excelente semana.